Oi pessoal, tudo bem? Esse aqui é o canal Professor Patrick Rocha, sou eu mesmo que falo com vocês. E hoje nós vamos trabalhar o tema, a importância do ensino religioso. Por que o ensino religioso ele pode ser importante para a formação dos alunos, de nós como seres humanos? Então, vamos lá? O que é o ensino religioso? O ensino religioso não se limita à doutrinação de uma religião específica, mas sim à compreensão das diversas manifestações religiosas, suas histórias, culturas e valores. É um espaço para o diálogo, a reflexão e a construção de uma visão mais ampla sobre a espiritualidade humana. Então, o ensino religioso antigamente, eu falo aí vamos lá, 20, 30 anos atrás, 50 anos atrás, por exemplo, aqui no Brasil, era predominantemente católico. Em alguns lugares, evangélico, protestante. E assim, e se trabalhava questões de catequese, trabalhava questões somente do cristianismo, dentro das aulas do ensino religioso, e de certa forma limitava essa visão sobre outras religiões, que é uma coisa muito importante para nós, para a gente adquirir conhecimento sobre outras religiões, sobre outras maneiras de crer do ser humano. O ensino religioso ele desempenha um papel fundamental na formação de cidadãos críticos, reflexivos e tolerantes. Então, quando a gente aprende sobre as religiões, e sobre as diversas religiões, a gente tem que aprender essa questão do senso crítico. Por quê? A gente não pode ficar simplesmente criticar e condenar as outras religiões. Nós temos que também ser mais reflexivos e tolerantes. Tem que ter essa tolerância, esse respeito. Acima de tudo, o respeito. Ao promover o diálogo, o respeito, a diversidade, a reflexão sobre os valores éticos e morais, essa disciplina contribui para a construção de uma sociedade mais justa e humana. Tá certo? O ensino religioso para a formação dos cidadãos. Ao conhecer diferentes crenças e práticas religiosas, os alunos desenvolvem o respeito à diversidade e à pluralidade cultural, aprendendo a conviver com pessoas de diferentes origens e visões de mundo. Por isso que é importante essa diversidade religiosa. Não é proibido no Brasil o ensino religioso confessional. O Supremo Tribunal, quando julgou isso aí, alguns anos atrás, disse que o ensino confessional ainda é permitido. Mas, por exemplo, dentro das escolas públicas, e mesmo as particulares, e mesmo as escolas religiosas, de certa forma, na minha visão, na visão de outras pessoas que estudam o ensino religioso, não seria muito, sim, benéfico para a questão do respeito, quando você foca o ensino religioso somente em uma religião. Então, às vezes, é muito importante conhecer outras visões de mundo, para fazer com que o aluno, com que a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, ele entenda o mundo. O mundo não é só a religião dele, não é só o estado, o país dele. O mundo é muito maior. Tá bom? Então vamos lá. O ensino religioso estimula o diálogo entre diferentes religiões, promovendo a compreensão mútua e a construção de uma sociedade mais justa e tolerante. Ao refletir sobre os valores éticos e morais presentes em diversas tradições religiosas, os alunos desenvolvem um senso crítico e uma consciência cidadã, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Ensino religioso para o desenvolvimento pessoal. O estudo das religiões permite que os alunos reflitam sobre suas próprias crenças, valores e identidade, contribuindo para o desenvolvimento de sua autonomia e autoconhecimento. Então ele se conhece, conhecendo outras realidades, outra cultura, outra religião, ele às vezes aprende a valorizar a sua própria cultura, a sua própria religião, E às vezes ele aprende também a admirar algumas coisas que existem em outras religiões também. Então o ensino religioso é um mundo da possibilidade, no sentido de embarcar mais ideias, emoções. Ao entrar em contato com diferentes sistemas de valores, os alunos podem desenvolver um senso de moralidade mais sólido e pessoal,
baseado em princípios universais e na reflexão crítica. Por exemplo, aí o menino, ele é evangélico ou católico, ele aprende lá no budismo sobre a paz, a tranquilidade de espírito, né, sobre a meditação, né, sobre o silêncio, que às vezes ele aprende, de certa forma, talvez acabar com aquela agitação que ele tem, entendeu? Que às vezes aquela correria, aquela necessidade de uma sociedade que vive correndo, então ele aprende às vezes um valor em outras religiões, por exemplo, igual eu falei no budismo, sobre parar, sobre refletir, sobre respirar. A espiritualidade presente em diversas religiões pode contribuir para o bem-estar emocional dos alunos, oferecendo ferramentas para lidar com as adversidades da vida e encontrar um sentido para a existência. Entendeu? Então, isso independente da religião, a religião, de certa forma, ela traz alguns conhecimentos para a vida que pode ajudar a gente a enfrentar os desafios, os problemas que a gente tem. Todo mundo tem problema. Então, as religiões, de certa forma, ela pode trazer aí algumas pistas de como viver melhor, de como ter mais tranquilidade, mais paz de espírito. Ensino religioso para a compreensão da cultura e da história. As religiões são um importante componente do patrimônio cultural da humanidade. Não tem dúvida disso, gente. Então, o cristianismo fez a história, por exemplo, da Europa. O budismo com o hinduísmo, por exemplo, fez a história ali da Índia, da parte oriental do mundo, né? O islamismo, ele influenciou a história e a cultura das regiões árabes do planeta, regiões africanas, onde existem as religiões, entendeu? O protestantismo também, ele influenciou o modo de ser dos países onde ele está, o catolicismo. Então, as religiões, ela tem um poder gigante diante do mundo. Entendeu? E estudar isso aí é importante. Ao estudar as religiões, os alunos podem compreender melhor a história, a arte, a literatura e as tradições de diferentes povos. Muitas grandes transformações históricas e sociais estão ligadas às religiões. Por exemplo, a Reforma Protestante, que, de certa forma, ela trouxe na Europa, naquele período, uma divisão, né, de regiões que decidiram se tornar protestantes, como, por exemplo, uma parte da Alemanha, uma parte dos países nórdicos, e países que continuaram, né, com o catolicismo. Então, de certa forma, a gente vê isso aí, né? A história de Lutero, a história de Buda, a história de Jesus. O estudo da religião permite contextualizar esses eventos e compreender suas implicações para a sociedade. Então, tudo isso a gente vê nas religiões. Desafios e considerações para o ensino religioso. É fundamental que o ensino religioso seja conduzido de forma neutra. Eu sei que é difícil, às vezes o professor tem a sua crença, ele é católico, ou ele é evangélico, ou ele é bandista, espírita, não sei, entendeu? Mas ele tem que, de certa forma, ter uma posição neutra diante, às vezes, dos questionamentos dos alunos, das perguntas, no sentido assim de não condenar ninguém e também não fazer propaganda da sua religião. Então, respeitando todas as crenças e evitando qualquer tipo de proselitismo. Tá? O professor de ensino religioso, ele não, por exemplo, mesmo que ele seja um pastor evangélico, ele não pode usar o espaço dele para fazer convite para a igreja dele, para os alunos, entendeu? Ele é católico, ele é padre católico. Ele também, na aula, ele não pode usar a aula, por exemplo, principalmente nas escolas públicas, para fazer convite, para ir numa missa, para ir numa missão. Isso aí ele pode fazer no particular, sim, entendeu? Nas conversas informais, mas não usar o momento da aula para fazer proselitismo. Os professores de religião devem ter formação adequada para abordar o tema de forma crítica e respeitosa, promovendo o diálogo e a reflexão. O ensino religioso deve contemplar a diversidade religiosa presente na sociedade, evitando a centralização em uma única religião. Então a gente já falou disso aí. E a formação do professor de ensino religioso, ele basicamente
na área de humanas, que ele pode fazer uma pós-graduação em ensino religioso, ou ciências da religião, ou ele também existe a faculdade de ciências da religião, licenciatura, bacharelado. A teologia, ela pode também, mas a pessoa tem que fazer pelo menos uma pós-graduação em ensino religioso ou ciências da religião. Que a teologia é voltada geralmente para uma religião só. Por exemplo, existe a teologia católica, a teologia protestante. Agora, as ciências da religião ela já é mais ampla, porque ela vai estudar todas as religiões. Estudar todas as religiões do mundo, gente, é praticamente impossível. Que existem várias expressões religiosas no mundo aí, bem diferentes. Cada país tem. Aqui no Brasil está cheio de religiões diferentes. Mas assim, outros países também tem. A gente, de certa forma, estuda as principais, as monoteístas, as maiores do mundo. Por exemplo, o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, o catolicismo, o judaísmo. Não que as outras não são importantes, todas são importantes, mas essas são que tem a maior parte da população participa dessas religiões. A BNCC e o ensino religioso. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, trouxe uma nova perspectiva para o ensino de diversas disciplinas no Brasil e o ensino religioso não ficou de fora. Essa base curricular, que define os conhecimentos essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da história da escolaridade básica, colocou o ensino religioso em um lugar de destaque, valorizando a sua importância para a formação integral do indivíduo. Então, o ensino religioso, principalmente diante da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, foi muito importante. Importante demais, porque ela trouxe aí um novo referencial para o ensino religioso. Trouxe, inclusive, temas de cada série, de cada etapa. Então, foi muito importante para nós, professores, para os alunos, para as escolas. Respeito à diversidade religiosa e cidadania. A BNCC incentiva o estudo das diferentes manifestações religiosas presentes no Brasil, promovendo o diálogo, a tolerância e a compreensão mútua. Ao estudar as diferentes religiões, os alunos desenvolvem um senso crítico e uma consciência cidadã, aprendendo a conviver com pessoas de diferentes crenças e a construir uma sociedade mais justa e equitativa. Então é importante o estudo das religiões para essa questão do respeito, para aprender a conviver. Tá bom? Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela ensina isso aí, ela, na questão do ensino religioso, ela dá diretrizes bem importantes sobre isso aí. Valores éticos e autoconhecimento. O ensino religioso contribui para a formação de valores éticos e morais, auxiliando os alunos a desenvolverem um senso de responsabilidade e a fazer escolhas conscientes. Ao refletir sobre suas próprias crenças e valores, os alunos desenvolvem um autoconhecimento mais profundo, o que é fundamental para a construção de sua identidade. Principais objetivos do ensino religioso na BNCC: promover o conhecimento sobre as diversas religiões presentes no Brasil e no mundo, incentivando o respeito às diferentes crenças e práticas, analisar a influência das religiões na formação da sociedade, na arte, na literatura e em outros aspectos da cultura. Promover o diálogo entre diferentes religiões, buscando a compreensão mútua e a construção de uma sociedade mais justa e tolerante. Estimular a reflexão sobre os valores éticos e morais presentes nas diferentes tradições religiosas, auxiliando os alunos a desenvolverem um senso crítico e a tomarem decisões conscientes. Como a BNCC está transformando o ensino religioso? Como a gente disse, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, amplia a abordagem do ensino religioso, indo além do estudo das doutrinas e práticas religiosas, incluindo temas como a história das religiões, a relação entre religião e cultura e os desafios éticos da contemporaneidade. A BNCC coloca o ensino religioso a serviço da formação de cidadãos críticos, reflexivos e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Você vê que repete isso aqui, porque é um valor importante que a BNCC diz que o ensino religioso tem que transmitir. A BNCC valoriza a diversidade religiosa, incentivando o diálogo e a compreensão mútua entre as diferentes crenças. Então, o diálogo é importantíssimo.
essa questão do diálogo, da conversa, da compreensão mútua, entender que o outro é diferente de mim, o outro é diferente de mim, mas eu tenho que respeitá-lo. Né? E o outro também me deve esse respeito, né? Daquilo que eu sou, né? Não importando a crença que eu tenho. A BNCC sugere o uso de diferentes metodologias, como debates, pesquisas, projetos e visitas a locais de culto, para tornar o ensino mais dinâmico e significativo. Então, gente, o ensino religioso é isso. É uma disciplina, de certa forma, que em tempos atrás ela tinha uma problemática, porque ela tinha um domínio, principalmente o domínio católico, né? Da Igreja Católica, que às vezes usava dessa disciplina para promover a própria religião, né? E de certa forma isso acabou, ainda bem que de certa forma esse domínio aí que existiu acabou. E assim, é importante a gente entender que as religiões são amplas, não é uma só. Então, fazer isso aí, fazer com que o aluno entenda que ele precisa respeitar o outro do jeito que ele é, respeitar o diferente, é algo que o ensino religioso pode ensinar. Tá bom? Então, fica a dica, fica um abraço para todos vocês, muito obrigado e até a próxima. Tchau.